Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, essa é a nossa aula de número 6, ok? Porém, ela é continuação da aula anterior. Eu achei melhor dividi-la em 2 módulos, porque nós temos vários assuntos nesse módulo, ok? Bom, e essa tem o nome de oração e período. Um texto é constituído de vários períodos e que, por sua vez, constituídos de orações. Analisar os elementos que constituem uma oração e as diversas ligações entre essas orações é importante para que se possa compreender melhor a função de um texto ou a construção de um texto. Frase: unidade mínima de comunicação, ao ser um enunciado de sentido completo. Ela pode ser formada por uma só palavra ou por várias, e classificada como nominal, quando não apresenta o verbo, ou verbal, quando o apresenta. A frase nominal silêncio, por exemplo, tem somente uma palavra, porém apresenta o sentido completo, tal que a frase imperativa faça silêncio, faltou cedilha aí, que por sua vez é uma frase verbal. Pessoal, sobre oração e período, nós conversamos sobre isso na aula anterior, né? Que vocês não tinham assistido o vídeo e aí eu acabei falando em sala de aula. Bom, os exemplos estão aqui. Ele telefonou para a avó e contou a notícia, mais de uma oração. O período é uma frase constituída de uma oração, seria período simples, ou 2 orações, período composto. Eu coloquei aqui que tem outros termos essenciais e integrantes de oração que vocês podem consultar na página 20. Período composto, vamos lá. Acesso a diversos textos e é fundamental para a realização de uma pesquisa. Por meio do conhecimento de obras distintas, podem surgir novas ideias e, consequentemente, descobertas. A preservação de livros antigos contribui para que se possa fazer a relação entre os textos do passado e de agora, além de permitir que a história não seja perdida, mas antes que seja sempre conectada ao presente e ao futuro. Lembra que eu falei com vocês de atribuir um texto ao outro? Período composto por coordenação. Já falo, a palavra já tem o sentido de coordenar, né, pessoal? De colocar em ordem. No período composto por coordenação, as orações são sintaticamente independentes entre si, isto é, cada uma delas separadamente. Tem os termos essenciais, sujeito e predicado, para a função de uma oração. Assim, elas podem se unir para enriquecer o sentido da outra e ligadas no mesmo período, mantendo sempre o seu sentido completo individualmente. Vide página da apostila, página 23, para que vocês possam ver os exemplos, ok? Período composto por subordinação. No período por subordinação, a oração subordinada sintaticamente depende da oração principal. Desse modo, a oração subordinada, ela exercerá a função sintática em relação à oração principal, a fim de completá-la nos níveis semântico, sentido e sintático, que seria a função. Orações subordinadas substantivas. Subordinadas desempenham função comparável a um substantivo. Elas classificam-se de acordo com a função sintática que exercem na oração principal. Então, veja bem, elas se classificam, elas se colocam de acordo com a oração principal. Elas acabam dependendo uma da outra. A subordinada substantiva subjetiva, quando a oração subordinada exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. Sempre nós vamos focar na oração principal. Veja, é verdade que o livro foi roubado. Eu não perguntei, tá? Eu não falei, é verdade que o livro foi roubado? Não, eu simplesmente falei, é verdade que o livro foi roubado. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Quando a oração subordinada exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. Novamente, ela é subordinada
pois exerce a função do objeto direto, do verbo da oração principal. O escritor sabia o que ele sabia? Que seu texto não seria bem aceito entre todos. Função do objeto direto, o verbo da oração principal, ok? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Quando a oração subordinada exerce a função do objeto indireto do verbo da oração principal. Lá, direto, aqui, indireto. Vamos ver. Não me lembrei de que ele tinha trabalhado no Jardim Botânico, ó, indiretamente. Que ele tinha trabalhado há muitos anos lá no Jardim Botânico. Olha aí, a substantiva objetiva indireta. Agora, substantiva completiva nominal, quando a oração subordinada exerce função de complemento nominal. Nós falamos isso na aula. E de um termo da oração principal. Veja, o pesquisador tinha necessidade de que houvesse outras referências de estudo. Veja aí, nós temos o complemento nominal. O pesquisador tinha o quê? Necessidade de que houvesse outras referências. No caso da subordinada substantiva predicativa, quando a oração subordinada exerce a função de predicativo do sujeito na oração principal. A certeza é que a história não se repetira. A certeza é que a história não se repetira. Veja bem, nós temos aí a substantiva predicativa. Substantiva apositiva, quando a oração subordinada exerce a função de aposto de um termo da oração principal. Comuniquei-lhes apenas isto. O que eu comuniquei? Que ele não será mais parte da equipe. Subordinada com função da agente da passiva quando exerce a função da agente da passiva. Olha só, gente, como as coisas vão cada vez mais gradualmente assim crescendo, esses nomes lindos, maravilhosos, vão assim deixando a nossa cabeça maluquinha, cheia de ideias. Bom, brincadeiras à parte. Exemplo, os textos foram escritos por quem estudou a matéria. Essa é uma agente da passiva. Orações subordinadas adverbiais. Desempenham função comparável a um advérbio, assim elas funcionam como um adjunto adverbial da oração, expressando sempre uma circunstância. Então, veja a seguir como esse tipo de oração é classificada. Adverbial causal, que é a fala de tempo, né? Exemplo, a destruição do acervo foi uma grande perda, uma vez que ele continha obras raras. Subordinada adverbial comparativa. Os nomes já falam tudo, né, pessoal? E vocês já viram isso também. Os pesquisadores agiram como donos do laboratório. Comparação. Aqui, adverbial concessiva. Embora tivesse estudado pouco, seu conhecimento do mundo era amplo. As expressões que introduzem orações concessivas, embora, contanto, ainda que, mesmo que e etc. Tá? Desculpa, vou reler novamente. Expressões que introduzem orações concessivas, embora, conquanto, ainda que, mesmo que e etc. Subordinado adverbial condicional. Aqui exerce uma condição, determina uma condição. Adverbial, ação que expressa a oração principal conformativa. Adverbial consecutiva, quando a oração subordinada por uma conjunção apresenta consequência. Subordinada adverbial final, introduz por uma conjunção que determina a finalidade de uma ação. Proporcional, quando a oração subordinada é introduzida por uma conjunção e expressa oração principal que ocorre no momento. E atemporal, quando a oração subordinada é introduzida por uma conjunção que determina a ação e expressa a oração que é principal. Bom, de tudo isso daí,
Vocês têm os exercícios da página 34, 35, 36 e 37. Pessoal, tendo dúvida de alguma coisa, não conseguiu fazer